Flávio Bolsonaro apresentou seu plano de governo para disputar a presidência da República com 76 páginas. Lula também já apresentou o seu. E quando os dois documentos são colocados lado a lado, a eleição começa a revelar algo muito maior do que uma disputa entre dois sobrenomes. É uma disputa sobre quem deve ter mais poder, o cidadão ou o Estado. Flávio começa propondo justamente limites ao poder. Ele quer restringir decisões monocráticas dos ministros do Supremo Tribunal Federal, fortalecer decisões colegiadas, retirar do Supremo a competência criminal originária sobre parlamentares, acabar com o foro privilegiado e impedir parentes de magistrados de advogar nos tribunais onde seus familiares atuam. Depois de anos em que ministros do Supremo passaram a interferir diretamente em algumas das maiores questões políticas do país, Flávio coloca essa discussão dentro do programa de governo. Mas é quando chegamos ao tamanho do Estado que o contraste com Lula fica brutal. Bolsonaro recebeu uma estrutura de 29 pastas e começou seu governo com 22 e terminou com 23. Lula voltou ao poder e montou uma estrutura de 37, posteriormente ampliada para 38 pastas com status ministerial, 15 a mais que no final do governo Bolsonaro. E agora, Lula propõe criar o Ministério da Segurança Pública. Se for uma nova pasta sem extinguir ou fundir outra, a estrutura poderá crescer ainda mais. Flávio promete fazer o caminho inverso, cortar pelo menos 10 ministérios, menos cargos, menos despesas administrativas, combate a supersalários e penduricalhos, revisão da reforma tributária e uma nova regra fiscal para tentar estabilizar e reduzir a dívida pública. Lula aposta novamente no Estado. Novo PAC, investimento público, políticas industriais, programas sociais, estatais e governo como indutor da economia. São concepções profundamente diferentes. Um olha para uma máquina de 38 estruturas ministeriais e diz: precisamos cortar. O outro olha para a mesma máquina e propõe criar mais uma estrutura para a segurança. E quem financia qualquer uma dessas escolhas não é Brasília, é você. Cada estrutura pública precisa de orçamento, servidores, cargos, contratos e administração. Estruturas podem ser reorganizadas, mas significa que qualquer expansão precisa responder a uma pergunta básica: quanto vai custar e qual resultado vai entregar ao contribuinte? Na segurança pública, o antagonismo aumenta. Flávio propõe redução da maioridade penal para 16 anos, responsabilização a partir dos 14 para determinados crimes graves, 5 novos presídios federais e endurecimento contra as facções criminosas. Lula aposta em maior coordenação federal, fortalecimento do Sistema Único de Segurança Pública e uma estrutura ministerial própria. E aqui mora o perigo da história. Lula participou, ao lado de Fidel Castro, da articulação que deu origem ao Foro de São Paulo em 1990. O próprio Lula escreveu sobre isso. Ao recordar aquele período, ele afirmou que o PT havia acabado de formular sua posição sobre o modelo de socialismo que defendia. Isso não transforma automaticamente seu programa de 2026 em um programa comunista, mas também seria intelectualmente desonesto fingir que essa trajetória ideológica não existe quando se discute Estado, poder e centralização. Por isso, diante da proposta de ampliar a coordenação federal sobre a segurança pública, a pergunta da sociedade deve ser obrigatória: onde termina a integração e onde começa a concentração de poder? Porque polícia não pode pertencer a presidente, muito menos a governo, e jamais pode pertencer a partido político, sobretudo o PT. Agora, os projetos estão no papel. Flávio propõe cortar estruturas, impor limites ao STF e endurecer contra o crime organizado. Lula continua apostando em maior protagonismo estatal na economia e maior coordenação federal na segurança. E essa é a pergunta que realmente importa nesta eleição. Você quer um Estado que devolva espaço ao cidadão ou um Estado que precise de cada vez mais espaço para governar o cidadão? Governos passam, mas o poder que eles concentram no Estado fica. E a conta em dinheiro e liberdade sobra sempre para o cidadão.